Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste apresentam Descida aos Infernos, a arte gráfica de Amanda Miranda. Audiodescrição. No centro, destaca-se a figura de um útero em corte anatômico frontal, mostrando uma releitura das camadas de tecido que o compõem. Associados a ele, estão as trompas uterinas e ovários. Espetadas a este útero estão 7 espadas pontiagudas e afiadas, dispostas de forma anguladas, como se estivessem sido lançadas pelas diagonais. Essa composição gera violência nítida e exposta, reforçada pelos respingos de sangue que se espalham ao redor. Essa composição da imagem traz analogia ao útero como Sagrado Coração e a Nossa Senhora das Dores, que apresenta seu coração circundado por espadas. A paleta de cores da imagem é predominantemente preto e branco, formando as imagens em tons de cinza. Destaca-se no topo da imagem, em letras vermelhas e estilizadas, arte gráfica. Enquanto o título em fonte texturina, Descida aos Infernos, se posiciona ao centro, seguido pelo nome da artista Amanda Miranda na parte inferior. Página 2. Em fundo preto, letras vermelhas estilizadas em fonte texturina, o título do livro, Descida aos Infernos. Página 3. Em fundo preto, letras brancas, de cima para baixo, expediente. Direção de arte, Amanda Miranda. Capa, Amanda Miranda. Ilustrações, Amanda Miranda. Textos, Carol Ito, Bruna de Lara, Andréa Dipp, Paula Bianchi, Bruno Souza, Nayara Felizardo, Fabiana Moraes e Rodrigo Bento. Edição, Paulo Flouro. Revisão, Alexandre Figueroa e Paloma Landi. Diagramação, Camei. Produção gráfica, Camei. Audiodescrição, Jupira Carvalho. Revisão de roteiro, Larissa Caroline. Edição, montagem e trilha sonora, Briar Aguarrás. Agradeço a João Brise, Thaisa Reis, Fabiana Moraes, João Montanaro, Ingli e Pietra Vaz. Impresso na Gráfica Rona, maio de 2025. Dados internacionais de catalogação na publicação CIP. Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil. Miranda, Amanda. Descida aos Infernos. A arte gráfica de Amanda Miranda. Recife, PE. O Grito. Mídia e Produção, 2025. ISBN 978-65-9982-81-5-7. 1. Artes gráficas. 2. Ilustrações. 3. Jornalismo. 4. Mídia 1. Título 25-2740029. CDD-741.6. Índices para catálogo sistemático. 1. Artes gráficas 741.6. Eliette Marques da Silva, bibliotecária, CRB-8/9380. Projeto realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Página 4. A mesma imagem da capa encontra-se aqui. Sem as palavras, apenas a imagem. Página 5. A imagem, com seu fundo vermelho e espinhos em preto e branco emoldurando nos cantos inferior e superior, apresenta um índice, em letras pretas, com os seguintes tópicos apresentados com um número. 6. Prefácio. A arte que nos encara de volta. 9. Contra os donos do silêncio. Ditadura militar, ataque à democracia e neonazismo no contexto brasileiro. 54. Seja feita a minha vontade. Feminicídio, direitos reprodutivos e violência de gênero. 68. Máquina de moer preto. Racismo, violência policial e trauma. 82. O agro é tiro. Meio ambiente e emergência climática no Brasil. 104. Justiça S.A. Corrupção, privilégios e injustiça judiciária. 124. Pós-fácil. Sobre digerir imagens. O papel da ilustração no jornalismo. Página 7. Fundo preto. À esquerda, crucifixos em preto e branco feitos de caibros desgastados e quebrados. Em letras brancas, o título em fonte góticos. A arte que nos encara de volta. Seguido do seguinte texto.
Em um tempo em que as imagens tantas vezes obscurecem em vez de iluminar o que precisa ser visto e questionado, o trabalho de Amanda Miranda irrompe como um grito visual. Suas mais de 50 ilustrações reunidas neste livro não apenas acompanham algumas das reportagens mais contundentes do jornalismo investigativo nacional, publicadas em veículos como Intercept Brasil, Agência Pública, UOL e Aos Fatos, como também ampliam o debate oferecendo um imaginário de enfrentamento, denúncia e empatia. Conheci a obra de Amanda no universo dos quadrinhos, e logo me chamou a atenção a forma com que, de maneira sutil e com uma estética próxima do punk, ela abordava as entranhas da violência e do horror em suas mais diversas manifestações. Em seguida, passei a acompanhar sua consistente produção de ilustrações para a imprensa, em trabalhos que, sem abrir a mão do espírito crítico, carregam o mesmo fôlego de resistência, evitando o caminho do lugar comum. Suas imagens funcionam como potentes sínteses simbólicas capazes de expandir o sentido das palavras e deslocar o olhar de quem vê. Amanda ilustra o que há de brutal sem escorregar no óbvio, e faz isso com a precisão de quem entende. Página 8. O texto anterior continua. Que cada decisão estética é também uma decisão política. Não há como permanecer ileso diante de imagens como a que se relaciona com o caso da menina de 11 anos, coagida por uma juíza a suportar mais um pouquinho, após ser estuprada e engravidar. Um episódio em que o seu direito ao aborto foi violado e que originou uma das mais impactantes ilustrações publicadas pela Intercept Brasil. Essa obra se consolidou como marco nas discussões sobre a ética da imagem e a responsabilidade dos artistas visuais diante do trauma alheio. Amanda tem ilustrado temas que passam pelo aborto, encarceramento de mães durante a pandemia, armamentismo letal, racismo, violência no campo, crise climática, ditadura militar, neonazismo, violência policial, eleições e saúde mental. Em cada um desses campos, ela tensiona os limites entre o grotesco da ficção e o grotesco da realidade, sempre com delicadeza, para não cair na caricatura, mas sem anestesiar o absurdo. Seu trabalho nos lembra que o verdadeiro grotesco reside nas estruturas de poder que tornam essas histórias possíveis, e que ilustrar também é um modo de resistir. Premiada por ilustrar reportagens ganhadoras dos prêmios Vladimir Herzog, Gabo, Cláudio Verber Abramo, OAB de Direitos Humanos e a MAERJ Patrícia Ascioli. Amanda tem o seu trabalho reconhecido não só pela qualidade técnica, mas pela coragem ética. Ela compreende que a ilustração jornalística participa da construção do imaginário coletivo e que representar o horror exige responsabilidade. Ao evitar o senso comum, ela rejeita estigmas e desumanizações. Ao optar pelo simbólico, se recusa a estetizar a dor ou a expor quem já sofreu demais. Em sua obra, a pergunta nunca é apenas quem sangra, mas ainda quem fere. Num tempo em que a inteligência artificial começa a produzir imagens sem contraponto ético, com repertório político duvidoso e vieses misóginos e racistas profundamente entranhados, o trabalho de Amanda se impõe como um antídoto a que há mãos humanas, a pensamentos, a escuta e a escolha. Cada personagem que ela desenha não é apenas um corpo, mas também uma memória, uma denúncia, um chamado à responsabilidade. Este livro é mais do que uma antologia gráfica, é um manifesto visual. Cada página nos lembra que ver, com atenção, é também um ato de consciência, e que nas mãos certas, a imagem pode ser uma forma de justiça. Em letras vermelhas, Carol Ito, jornalista e quadrinista. Atuou nas revistas Piauí, Trip, TPM, O Grito, Agência Pública, entre outras. Recebeu o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos em 2022. Foi a primeira mulher a desenhar charges ao vivo no programa Roda Viva, da TV Cultura. Conheça seu trabalho em carolito.com e no Instagram, @carolito.hq. Página 9. Fundo preto. Espinhos em preto e branco, emoldurando o canto esquerdo inferior. Apresenta um título, em letras vermelhas, fonte góticos, o título Contra os Donos do Silêncio, seguido por um subtítulo Ditadura Militar, Ataque à Democracia e Neonazismo no Contexto Brasileiro. Página 10. Fundo preto, letras brancas.
Vivemos uma distopia. A extrema-direita se ergue com força no mundo e tenta revisar a história e apagar a existência de grupos minorizados, de corpos dissidentes, de ideias progressistas e de tudo que ameaça a fantasia de volta a um passado idealizado. Como em uma fantasia de retorno ao útero, a fixação da extrema-direita com o útero, aliás, da caldo psicanalítico. Só é mulher quem tem útero. Se tem útero, só pode ser mulher. Se é mulher e tem útero, deve procriar, ainda que esse útero esteja no corpo violado de uma criança. Em nome de Deus, negam-se direitos à identidade, sexualidade, afetos e ao próprio corpo. Em nome da pátria, negam-se acessos a territórios, trabalho, dignidade e cultura. A desinformação causa ruído. As incertezas e os sofrimentos são cooptados e transformados em pânico e ódio, alimentando e sendo alimentados pelos algoritmos orquestrados por tech bros, misóginos. Angry people click more. No Brasil, sob Bolsonaro, alguns de nós, sobrevivemos a 4 anos de um governo neofascista, incompetente e genocida. Mais de 700 mil pessoas não tiveram a mesma sorte. Morreram agonizando enquanto seu presidente fazia chacota, oferecia informações falsas e negava vacina. Passamos por diversas tentativas de golpe, Congresso Nacional vandalizado com a conivência da polícia, projeto para assassinar o presidente eleito, seu vice e um juiz do Supremo Tribunal Federal. Nos Estados Unidos, sob Trump, assistimos à violência contra imigrantes, pessoas LGBTQIAPN+, rompimento de relações internacionais e o flerte cada vez mais intenso com o nazismo e o fascismo. Na Europa, um a um, os países vão elegendo líderes autoritários, populistas e extremistas. Jogar luz nessa noite escura é mais importante do que nunca. Por isso o trabalho de Amanda é tão importante. Denunciar através da arte, do jornalismo independente, resistir são as armas que temos. E que elas não sejam subestimadas. Lápis afiados já derrubaram governos. Em letras vermelhas, Andrea Dipp, jornalista investigativa, membro do projeto de pesquisa contra o autoritarismo global. Autora do livro-reportagem Em Nome de Quem? A Bancada Evangélica e seu Projeto de Poder. Apresenta semanalmente o podcast Pauta Pública na Agência Pública de Jornalismo Investigativo e tem uma coluna semanal no ICL Notícias. Página 11. Fundo vermelho, letras pretas. Contra os donos do silêncio. Amanda Miranda para o Suplemento Pernambuco, em outubro de 2022. Capa da edição 200, com a chamada Como autoras brasileiras têm escrito a história da ditadura. Direção de arte por Hanna Luzia. Página 12. Uma ilustração de uma enorme boca aberta, quase que sorrindo, com balas de revólver no lugar de dentes, que parece devorar e destruir estrelas. Algumas ainda inteiras e outras estilhaçadas. Essa boca monstruosa ocupa a maior parte da página, engolindo também a maior parte do espaço. Acima da boca, a palavra Contra os Donos é exibida em letras estilizadas no estilo de fonte spike metal, sombrias e metálicas. Já na parte inferior, a frase Contra os Donos do Silêncio ocupa boa parte da página, que aparece também com esta tipografia, mas metamorfoseando-se em espinhos afiados, agarrando os projéteis atirados no ar. Página 13. Fundo vermelho, letras pretas. Contra os Donos do Silêncio. Amanda Miranda para o Suplemento Pernambuco, em outubro de 2022. Capa da edição 200, com a chamada Como autoras brasileiras têm escrito a história da ditadura. Direção de arte por Hanna Luzia. Página 14. A ilustração, embora inicialmente pareça abstrata e de difícil delineamento, revela, após uma observação mais atenta, a presença de formas angulosas e linhas que se entrelaçam, formando a silhueta de uma robusta bota coturno. Essa bota, pesada e sólida, representando o legado da ditadura militar, encontra-se presa em um emaranhado de espinhos afiados, que perfuram a sua sola tratorada e se projetam em diversas direções, criando uma imagem de aprisionamento e conflito. A composição sugere um movimento, como se a bota estivesse em pleno caminhar, mas agora se encontra aprisionada em sua própria trajetória, enredada nessa armadilha de espinhos. Página 15. Fundo vermelho, letras pretas. Empresas cúmplices da ditadura militar.
Amanda Miranda, para a Agência Pública em 30 de maio de 2023. A imagem de capa da página especial da série de reportagens. Série vencedora do 12º Prêmio Amaerge, Patrícia Ascioli, de Direitos Humanos. No canto inferior direito, uma imagem de QR Code. Página 16. Na ilustração, a bandeira do Brasil, em um traço sombrio e texturizado. Retrata a tortura de um trabalhador sem roupas, que usa apenas um capacete de obra e sapatos. Ele está pendurado na faixa Ordem e Progresso, em um método de tortura popularmente conhecido como pau de arara, com os braços e pés amarrados a essa faixa. Em suas mãos, o homem segura uma chave de boca. A imagem sugere que ele está de cabeça para baixo, o que o torna submisso e vulnerável. Página 17. Fundo vermelho, letras pretas. Empresas cúmplices da ditadura militar. Amanda Miranda, para a Agência Pública em 30 de maio de 2023. Imagem de capa da página especial da série de reportagens. Série vencedora do 12º Prêmio Amaerge, Patrícia Ascioli, de Direitos Humanos. No canto inferior direito, um QR Code. Página 18. A ilustração é uma série de retratos 3x4, em preto e branco, de diferentes pessoas, tanto homens quanto mulheres, vestidas de maneiras diversas. O que une todas essas imagens é a substituição dos traços faciais tradicionais, nariz, olhos, boca e rugas, pela marca da sola de um sapato pesado, definindo uma nova biometria facial. Do canto esquerdo superior, lê-se a frase Carteira Profissional em branco, enquanto no centro há o selo de registro do trabalhador. Ao centro da imagem, observa-se um carimbo em forma circular com a frase Delegacia Regional do Trabalho, em seu centro a palavra Brasil, desgastado pelo tempo e se misturando com a imagem. No canto inferior direito, um QR Code. Página 19. Fundo vermelho, letras pretas. Grupo dono do arroz Tio João teria metralhado de helicóptero casa de poceiros na ditadura. Documentos e relatos apontam ainda a participação de empresa em conflitos armados no Pará, durante o regime de exceção. Amanda Miranda, para a Agência Pública em 6 de junho de 2023, como parte da série Empresas Cúmplices da Ditadura Militar. Matéria escrita por Jefferson Martins, direção de arte por Amanda Miranda, série vencedora do 12º Prêmio Amaerge, Patrícia Ascioli, de Direitos Humanos. No canto inferior direito, um QR Code. Página 20. A arte gráfica tem como elemento central um grande crânio bovino de perfil em preto e branco, com suas características marcantes e afiadas, usando uma boina militar. O crânio parece flutuar em meio a uma sequência de imagens que formam uma espécie de história em quadrinhos. Esse crânio sobrepõe um quadrinho, cujo fundo é dominado por um vermelho vibrante, com a textura de uma superfície rachada ou queimada. Nesse cenário, há uma manifestação com pessoas, representadas em preto e branco, com marcas de tiro sobre o papel, ocultando os rostos dessas pessoas. Dessas perfurações, há sangue vermelho vibrante escorrendo. Página 21. Fundo vermelho, letras pretas. Produtora de cobre, Paranapanema, teria mantido indígenas em semi-escravidão na ditadura. Documentos obtidos com exclusividade mostram que a empresa se associou com um grileiro na Amazônia para explorar minério. Publicada pela Agência Pública em 15 de junho de 2023, como parte da série Empresas Cúmplices da Ditadura Militar. Matéria escrita por Jefferson Martins, direção de arte por Amanda Miranda. Série vencedora do 12º Prêmio Amaerge, Patrícia Ascioli, de Direitos Humanos. No canto inferior direito, um QR Code. Página 22. A ilustração são recortes de grupos. A ilustração revela uma composição visual e recortada entre dois grupos distintos. No centro, vemos um grupo de indígenas brasileiros, cabisbaixos e em posição defensiva, segurando uma ferramenta de madeira. Acima deles, um trator passa por uma floresta. Ao fundo, um grupo de militares está em posição de continência. A terra ao redor está marcada por tiros e o vermelho sangue toma conta da paisagem. Em contraposição, as cores pretas e brancas destas figuras. Página 23, fundo vermelho, letras pretas. Empresa símbolo da ditadura, Embraer, sequestrou e internou à força funcionário.
Ex-estatal fabricante de aviões, é acusada de armar uma greve em 1984 para demitir centenas de trabalhadores. Amanda Miranda, para a agência pública em 15 de abril de 2024, como parte da série Empresas Cúmplices da Ditadura Militar. Matéria escrita por Marcelo Oliveira, direção de arte por Amanda Miranda, série vencedora do 12º Prêmio Amaege, Patrícia Scioli, de Direitos Humanos. No canto inferior direito, um QR Code. Página 24. Uma ilustração em tons de vermelho escuro queimado, quase um terracota. Em primeiro plano, vemos a figura de um homem sentado em uma cadeira, com os braços aparentemente amarrados atrás do corpo. Sua cabeça está baixa, ocultando sua expressão facial, mas sua postura transmite cansaço e sofrimento, no contexto de tortura. Os pés estão descalços e os calcanhares amarrados à cadeira. O fundo da imagem é composto por uma parede desgastada. No canto esquerdo da imagem, é possível ler parte da logo da empresa, Embraer. Página 25. Fundo vermelho, letras pretas. Abuso sexual, tortura e demissões arbitrárias. O papel da belgo-mineira na ditadura. 103 trabalhadores sofreram violações e médico da empresa participou de tortura de mulheres no DOI-CODE de Minas Gerais. Amanda Miranda para a agência pública em 1º de abril de 2024. Matéria escrita por Marcelo Oliveira, direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 26. Uma ilustração em preto e branco de uma figura feminina infantil em uma posição de extrema vulnerabilidade, no canto de uma parede. Ela está sentada, encolhida sobre si mesma, com os braços abraçando os joelhos. Usa um vestido com mangas longas e está descalça. O rosto está vazio, não possui traços ou linhas. Ela não tem expressão nenhuma. 3 sombras masculinas de boina militar estão sobre ela, bem maior que o seu próprio corpo. O fundo da imagem é composto por linhas verticais. Página 27. Fundo vermelho, letras pretas. Exclusivo. Campanha teve ao menos 75 casos de violência eleitoral. Levantamento inclui ataques presenciais contra pesquisadores, eleitores, candidatos e jornalistas, desde agosto. Amanda Miranda para a agência pública, em 30 de setembro de 2022. Matéria escrita por Ana Beatriz Anjos, Caio de Freitas, Giulia Fiune, Giulia Roden, Laura Scofield, Mariama Correia, Matheus Santino, Natália Fonseca, Rafael Oliveira e Yolanda Pires. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 28. Em preto e branco, a ilustração é de uma cabine de uma urna de votação da Justiça Eleitoral, que se encontra com vários buracos de tiro, com sangue escorrendo de cor vermelha intensa. A frase Justiça Eleitoral está na parte superior da urna. Logo abaixo, o brasão de armas do Brasil, um escudo central com os elementos características da heráldica brasileira, como a esfera armilar, a cruz da Ordem de Cristo e os ramos de café e fumo. Na parte inferior está escrito, entre marcas de tiro de bala, cabine eleitoral. O fundo da imagem é escuro, com pequenos pontinhos brancos. Página 29. Fundo vermelho, letras pretas. Como canais antivacina no Telegram se transformaram em celeiros para neonazistas. Cartazes nazistas em manifestações antivacina são a face mais visível de um fenômeno comum nas redes de extrema-direita. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 9 de março de 2022. Matéria escrita por Vitor Silva. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 30. A ilustração em preto e branco de um celular que flutua sobre um fundo escuro e intenso. Pela tela do celular, se projeta uma mão monstruosa em uma saudação nazista. Página 31. Fundo vermelho, letras pretas. Como canais antivacina no Telegram se transformaram em celeiros para neonazistas. Cartazes nazistas em manifestações antivacina são a face mais visível de um fenômeno comum nas redes de extrema-direita. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 9 de março de 2022. Matéria escrita por Vitor Silva. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 32.
A ilustração apresenta um homem de terno, em preto e branco, segurando um celular na mão esquerda. Da tela do celular, sai uma substância branca e viscosa, que se direciona ao rosto do homem. Essa substância parece estar o consumindo, enquanto forma uma suástica em seu rosto, representando a contaminação da ideologia nazista através de espaços supostamente inócuos da internet, enquanto que seu braço direito está levantado, com a mão voltada para baixo, fazendo a saudação nazista. O fundo da imagem é de um vermelho intenso, criando um contraste com a figura em tons de preto e branco. Página 33. Fundo vermelho, letras pretas. A urna. Amanda Miranda para Os Fatos, em outubro de 2021. Narrativa visual desenvolvida para a campanha contra desinformações. Finalista do CCXP Awards 2022. Publicado pela editora Monstra em 2022. No canto inferior direito, um QR Code. Página 34. Ilustração em preto e branco de uma urna eletrônica. Da tela desta urna, um líquido branco e gosmento se projeta para fora, adquirindo o formato de uma mão grotesca e monstruosa, segurando uma pistola. O fundo é escuro e preto. Página 35. Fundo vermelho, letras pretas. Necropolítica. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em dezembro de 2019. Veiculada como publicidade online. Direção de arte por Rodrigo Bento. Página 36. A ilustração é um mural perturbador, retratando diversas figuras políticas conhecidas em um estado de distorção e de decomposição, com os limites corpóreos borrados, um em relação ao outro. Políticos como Edir Macedo, Olavo de Carvalho, Paulo Guedes, Jair Bolsonaro e seus familiares, Sérgio Moro, Damares Alves, Ricardo Salles e Fábio Vaz de Garten. Aparecem desfigurados e misturados em uma massa caótica, pele ulcerada em erupção, enquanto registram uma selfie com o celular. Por detrás deste mural, uma mão com os dedos polegar e indicador levantados irrompe, simulando uma arma. Página 37. Fundo vermelho, letras pretas. Extrema-direita no Brasil sonha com a liberdade de ser nazista. A manifestação nazista, que aconteceu essa semana nos Estados Unidos da América, é o sonho da extrema-direita no Brasil. Liberdade total de expressão para ter o direito de odiar grupos minoritários. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 8 de setembro de 2023. Matéria escrita por João Filho, direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 38. A ilustração é de um rosto masculino, semelhante a Adolf Hitler, com feições desfiguradas em derretimento. Duas suásticas nazistas substituem seus olhos. Uma grande seta de mouse está por cima do seu bigode, cobrindo parte da sua boca. A composição é marcada por um forte contraste entre o fundo vermelho vivo e os tons de preto e branco da ilustração. Página 39. Fundo vermelho, letras pretas. Fazer uma limpa. Poderes exclusivos e impeachment no STF. Porque a extrema-direita quer tomar o Senado em 2026. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 10 de março de 2025. Matéria escrita por Leandro Becker. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 40. A ilustração é uma cena caótica de uma zona de conflito, dentro do Congresso Nacional. No primeiro plano, destaca-se um político zumbi e cadavérico, vestido com um terno formal, com uma expressão aterrorizadora, e um botão pequenininho que se lê "Vote". Ele se move em direção ao observador, com as mãos levantadas, sugerindo um movimento de investida. Atrás dele, outra figura semelhante também segue em direção ao observador. Suspenso no ar, é possível ver várias cédulas com o símbolo da bandeira do Brasil, marcadas com cortes diagonais. No plano de fundo, observa-se uma mulher com as mãos sobre a cabeça, deixando cair papéis e documentos. À sua frente, um homem de costas para o observador parece sair de um esgoto, no meio do Senado, que encontra-se no chão. Na parte mais profunda da imagem, há outro homem de costas para o observador, que parece correr em direção à tribuna da mesa. A paleta de cores é predominantemente monocromática,
com tons de preto e branco. Página 41. Fundo vermelho, letras pretas. Onde estão as 16 cadeiras que podem dar a maioria do Senado à extrema-direita em 2026? Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 20 de março de 2025. Matéria escrita por Leandro Becker, direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 42. A ilustração em preto e branco apresenta, em primeiro plano, um ser zumbi ou um ser cadavérico, vestido com um terno formal de costas. Essa figura possui um enorme buraco em seu tronco, como se tivesse levado um tiro de canhão. Ao redor dessa figura central, outras criaturas zumbis estão a caminho do Palácio dos Três Poderes, com botões que dizem "Vote". Através do buraco aberto no corpo da figura central, é possível vislumbrar ao fundo a imponente estrutura do Palácio dos Três Poderes, com sua marquise proeminente, as torres gêmeas no centro e os painéis de vidro nas laterais, refletindo a luz do sol. Página 43. Fundo vermelho, letras pretas. Brasil chega a 300 mil mortos. Série de ilustrações encomendadas e não publicadas, 2021. Página 44. A ilustração em preto e branco é uma manifestação, com um grupo de pessoas de diferentes fisionomias, com rostos deformados e expressão de raiva. Em destaque, no centro da composição, está a figura de uma mulher, com um tecido amarrado no rosto, cobrindo nariz e boca, exibindo a inscrição "Faxina não". Ela segura um celular com uma capa estampada com o ícone "I Love New York". Ao lado esquerdo da mulher, outra manifestante segura uma placa com a imagem de uma máscara cirúrgica coberta por um símbolo de um círculo cortado ao meio, significando proibição, sinalizando uma posição contrária ao uso de máscara de proteção. Os corpos dos manifestantes estão impregnados com o que parece ser uma gosma contagiosa e purulenta. No plano de fundo, é possível visualizar cartazes com a inscrição "Cloroquina". Página 45. Fundo vermelho, letras pretas. Brasil chega a 300 mil mortos. Série de ilustrações encomendadas e não publicadas, 2021. Página 46. A ilustração é uma cena em preto e branco de uma rua urbana, com estabelecimentos comerciais ao longo das laterais. No fundo da rua, uma grande explosão irrompeu, envolvendo a cena em uma nuvem densa de fumaça. Emergindo dessa explosão, surge a personificação da morte, imponente e sombria. Sua figura, vestida em uma longa manta preta, carrega um enorme foice em suas mãos. Ela avança em direção ao observador. Junto à explosão, pequenos pedaços de papéis voam pelo ar, alguns exibindo a bandeira do Brasil. No chão, vemos um cone de trânsito e cartazes com a frase "Faxina não" e um símbolo de máscara barrada. A morte parece que chegou após a manifestação anterior. Página 47. Fundo vermelho, letras pretas. Brasil chega a 300 mil mortos. Série de ilustrações encomendadas e não publicadas, 2021. Página 48. Uma ilustração em preto e branco e vermelho evoca um cemitério, com túmulos abertos e fechados, com 17 cruzes de madeira demarcando o território destes corpos. No centro da composição, uma figura, numa diagonal atrás, usando uma máscara de proteção no rosto, segura uma pá com as duas mãos. Ela está cavando o buraco. Em cima de uma das cruzes está um urubu, uma figura monstruosa com asas, bico pontiagudo e garras afiadas, uma postura que sugere o olhar para o túmulo que está sendo cavado e o coveiro que o cava. O fundo vermelho intenso do céu com nuvens brancas e pássaros pretos voando contrasta com os elementos pretos e cinzentos do chão. Página 49. Fundo vermelho, letras pretas. O ano sem adeus. Como a pandemia afetou os rituais de despedida e luto de milhares de brasileiros em 2020. Amanda Miranda, para o UOL, em 15 de dezembro de 2020. Matéria escrita por Marie Declercq. Direção de arte por René Cardillo. No canto inferior direito, um QR Code. Página 50. A ilustração é o retrato de um quarto envolvido por uma atmosfera carregada, com iluminação tênue e sombras profundas. No primeiro plano, vemos uma figura feminina sentada em uma cadeira antiga
e ornamentada, de costas em diagonal. Sua cabeça está baixa, seus ombros caídos e a mão cobrindo o rosto. À sua frente uma poltrona vazia, com aspecto de muito utilizada e um par de chinelos. Ao fundo, na parede, há 2 retratos emoldurados, um de uma senhora e o outro de uma criança, cujos rostos estão um tanto apagados, como se fossem memórias de um tempo antigo, e se desvanecendo. O cenário é composto por móveis antigos, como uma poltrona e um sofá. Sobre o sofá, destaca-se um celular com emoji de uma rosa murcha, com uma pétala caída. Um pequeno lenço branco derrete de cima do sofá. Página 51. Fundo vermelho, letras pretas. O ano sem adeus. Como a pandemia afetou os rituais de despedida e luto de milhares de brasileiros em 2020. Amanda Miranda para o UOL, em 15 de dezembro de 2020. Matéria escrita por Marie Declercq, direção de arte por René Cardillo. No canto inferior direito, um QR Code. Página 52. A ilustração em preto e branco retrata uma cena de um quarto imerso em uma atmosfera sombria e tênue. No primeiro plano, destaca-se a figura de um rapaz, posicionado em diagonal, com o olhar voltado para a cama ao fundo. O rapaz está usando uma máscara e segura 2 quadros, um em cada mão. Sua mão esquerda está pressionando um dos quadros contra o próprio peito. O braço direito segura um quadro com a imagem de um rosto feminino, que tem sua boca coberta por um emoji chorando e na mão um celular. O rapaz com os quadros mediando este encontro melancólico e afetivo. Ao fundo, a cama de madeira antiga se destaca, com a cabeceira ornamentada e um abajur sobre ela. Acima, um quadro oval com um casal e um crucifixo ao lado compõem a parede. Página 53. Fundo vermelho, letras pretas. O ano sem adeus. Como a pandemia afetou os rituais de despedida e luto de milhares de brasileiros em 2020. Amanda Miranda para o UOL, em 15 de dezembro de 2020. Matéria escrita por Marie Declercq, direção de arte por René Cardillo. No canto inferior direito, um QR Code. Página 54. A ilustração em preto e branco apresenta um garoto acompanhando o carro fúnebre, indo a caminho de um funeral, com o corpo levemente torcido, enquanto aponta um celular para capturar a imagem de uma coroa de flores posicionada no banco de trás. A coroa é acompanhada pela frase "saudade de seus familiares", emoldurando toda a ilustração. Na parte inferior da imagem, há símbolos que identificam a interface da rede social Instagram, um quadro oval escrito "comentar", seguido de um ícone em formato de avião de papel, utilizado para compartilhar, e um coração que significa curtir. Ao lado direito, figuras de corações em vermelho vibrante quebram o preto e branco da imagem. Página 55. O fundo é preto, com espinhos em preto e branco emoldurando os cantos do lado esquerdo da página. Em letras vermelhas, está escrito: "Seja feita a minha vontade. Feminicídio, direitos reprodutivos e violência de gênero." Página 56. Fundo preto, letras brancas. "Seja feita a minha vontade." É essa subversão de um verso do Pai Nosso que estampa uma das ilustrações mais marcantes de Amanda Miranda. Um útero atravessado por espadas em estilo medieval. O aceno à questão do aborto é direto, mas a imagem nos recorda um sem número de violações sofridas pelas mulheres e meninas. Afinal, é no corpo, aqui representado pelo útero, que se sente o efeito das guerras travadas contra nós, a perseguição dos direitos reprodutivos, o abuso doméstico e sexual, a violência obstétrica, a gestação atrás das grades, o feminicídio. A misoginia, conceito abstrato, se dá na carne, materialidade física, tátil, corpórea. As violências que disso resultam, contudo, tendem ao invisível. Estão confinadas em ambientes de difícil acesso, como o lar, os quartos de hospitais e o cárcere. Ilustrar esse obscurecido campo de batalha é a missão urgente a que se propõem as obras de Amanda Miranda. Nelas, vemos com frequência o corpo tomado pelos símbolos e objetos que o maltratam, as espadas das cruzadas religiosas ainda em andamento, as algemas das mães ilegalmente encarceradas e obrigadas
a separarem-se de seus filhos. A aliança que prende mulheres a companheiros violentos, o estetoscópio que sufoca como uma cobra as gestantes que correm um risco de vida. São trabalhos de uma artista capaz de tornar visível e visual o que acontece às mulheres nas sombras. Mais do que enriquecer textos jornalísticos, as ilustrações comunicam a realidade da misoginia por si só. Uma realidade em que é feita à vontade de todos, de Deus, do médico, do companheiro, do juiz, mas nunca da mulher, seja ela cis ou trans. Uma realidade que, acreditamos, pode ser transformada pelo impacto da arte de mulheres como Amanda. Em letras vermelhas, Bruna de Lara, escritora e jornalista formada pela UFRJ, atuou como editora do Intercept Brasil por 6 anos e foi 2 vezes finalista do Prêmio Gabriel Garcia Marques de jornalismo, o maior da América Latina. Escreveu um romance, Se o Sol Apagar, e é coautora do livro de ensaios Feminismo Além das Redes. Página 57. Fundo vermelho, letras pretas. Suportaria ficar mais um pouquinho? Em audiência, juíza de Santa Catarina induz menina, de 11 anos grávida, após estupro a desistir de aborto legal. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil, em 20 de junho de 2022. Matéria escrita por Paula Guimarães, Bruna de Lara e Tatiana Dias. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 58. A ilustração apresenta um rosto de uma boneca em preto e branco, com traços irregulares, cabelos assanhados presos com um laço. O desenho é caracterizado por linhas e manchas escuras, que se entrelaçam, criando uma impressão de angústia e turbulência. O rosto não possui detalhes definidos. No entanto, nota-se uma pequena boca e marcas de costura alinhavadas nas regiões do pescoço, nariz e testa. Página 59. Fundo vermelho, letras pretas. Feminicídio armamentista. Calibres liberados por Bolsonaro são usados para matar mulheres. Armas de fogo com maior potência, liberadas pelo governo, têm sido usadas em crimes. Amanda Miranda, para a Agência Pública em 24 de outubro de 2022. Matéria escrita por Laís Martins. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 60. A ilustração em preto e branco mostra uma cena com várias balas de revólver empilhadas, em um fundo escuro. Em primeiro plano, uma bala se destaca vestindo um anel, derramando um líquido de cor vermelha sobre a superfície cinza. Página 61. Fundo vermelho, letras pretas. Seja feita a minha vontade. Arte, feita para as manifestações que ocorreram durante a audiência pública da DPF 442, ação judicial que visa descriminalizar o aborto no Brasil até a 12ª semana de gestação. Página 62. No centro da ilustração, um útero se destaca, envolvido por uma textura que oscila imageticamente entre capim, fogo e dentes afiados. O órgão está em corte anatômico frontal, mostrando as camadas de tecido que o compõem. Associados a ele estão as trompas uterinas e ovários. Atravessando essa imagem central, 6 espadas pontiagudas estão fincadas ao redor do órgão. Abaixo do útero, uma faixa branca exibe a inscrição: "Seja feito a minha vontade". Essa composição da imagem traz analogia ao útero, como o Sagrado Coração e a Nossa Senhora das Dores, que apresenta seu coração circundado por espadas. Página 63. Fundo vermelho, letras pretas. Inferno no meio oeste. Agentes prisionais são acusados de tortura e de exigir favores sexuais de ao menos 27 detentas em troca de regalias em presídio de Santa Catarina. Amanda Miranda para a Agência Pública em 13 de julho de 2021. Matéria escrita por Lúcio Lambranho. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 64. A ilustração em preto e branco retrata uma mulher deitada em uma superfície, de barriga para o chão, apoiada com um joelho. Ela parece estar em uma posição desconfortável, com a mão direita retorcida para trás, as pernas dobradas e a cabeça inclinada em um ângulo estranho, quase que em posição fetal, com a mão direita no rosto, onde uma lágrima derrete rumo ao chão. Várias grades atravessam o corpo dela, como estacas em seu corpo.
da cabeça aos pés. O fundo é escuro e a imagem possui uma textura granulada, cheia de fios que se assemelham a teias de aranha, tecendo esta prisão. Página 65. Fundo vermelho, letras pretas. O futuro é feminino. Amanda Miranda para o jornal O Globo, em 8 de março de 2022. Caderno especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizado por Renata Izal. Direção de arte por Alessandra Alvim e Télio Navega. Página 66. A ilustração apresenta uma paleta de cores predominantemente quente, com tons vibrantes de vermelho, laranja e amarelo, em uma composição complexa e psicodélica, como uma colagem de vários elementos. A textura é granulosa e irregular, adicionando uma qualidade artesanal. No topo da imagem, a frase "O futuro é feminino" é exibida em letras grandes e distorcidas, também em tons de vermelho e laranja. Logo abaixo do título, uma série de figuras e símbolos se entrelaçam, criando uma atmosfera mística e onírica. Há rostos e corpos femininos estilizados, uma explosão, um símbolo do feminismo, fumaça densa, estrelas vermelhas e brancas, espirais e chamas. Dentro desses elementos, podemos ver uma mulher levantando um punho, outra lendo um livro. Ao fundo, tomando boa parte da imagem, uma mulher de perfil, cabelo ondulado, olhando em direção à frase. Ela está com o cérebro à mostra. Na parte de baixo da imagem, uma pessoa de moicano, com o símbolo do transfeminismo, tatuado na lateral da cabeça. Uma militante em discurso e uma multidão de costas olhando para o centro, fundo da imagem. No centro da ilustração, destaca-se uma boca enorme, da qual saem raios vermelhos e brancos. Página 67. O futuro é feminino. Amanda Miranda para o jornal O Globo, em 8 de março de 2022. Caderno especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, organizado por Renata Izal. Direção de arte por Alessandra Alvim e Télio Navega. Página 68. A ilustração apresenta uma paleta de cores variando entre tons de vermelho e salmão, preto e branco. Emoldurada por um círculo, onde o fundo é vermelho, a composição central destaca duas figuras femininas. À esquerda, há uma mulher de cabelos encaracolados vestida com um blazer, cujo rosto não possui feições definidas, enquanto que à direita, uma outra figura feminina, de costas, aparenta ser uma atendente servindo uma xícara. Da xícara, emana uma fumaça que se transforma no símbolo do feminino, em cores vermelhas. Fora deste círculo central, o fundo é branco. À esquerda, uma mão com os punhos firmados surge, enquanto à direita, 3 xícaras empilhadas, com bolhas flutuantes vermelhas e reflexos brilhantes. Página 69. O fundo é preto, com espinhos em preto e branco emoldurando os cantos do lado esquerdo da página. Em letras vermelhas, está escrito: Máquina de moer preto, racismo, violência policial e trauma. Página 70. Fundo preto, letras brancas. Como ilustrar o terror de um sistema que não se vê? O racismo, muitas vezes, parece invisível aos olhos da maioria. É um sistema com diversas engrenagens, trabalhado a muitas mãos e por muitas gerações. Mostrar visualmente o sentimento de terror que esse sistema causa em pessoas não brancas é uma missão difícil. E é exatamente isso que Amanda consegue fazer. Guardo até hoje uma frase que ouvi do meu editor-chefe, no primeiro dia numa redação. As pessoas não se importam com coisas importantes. Elas se importam com coisas sedutoras, que prendam a atenção. Talvez sedutoras não seja a melhor palavra, mas a frase é real. Na minha trajetória no jornalismo, a pauta racial sempre esteve presente. Como jovem negro, foquei principalmente em segurança pública. O braço armado do Estado que funciona como uma máquina de moer preto. Título de uma reportagem minha que Amanda ilustrou. Tive a honra de trabalhar com Amanda dentro e fora das redações. No início veio a dúvida: será que ela, uma mulher branca, vai conseguir traduzir o que penso sobre racismo? Conseguiu. Amanda tem um dom de transformar sentimentos em imagens. Seu traço dá forma ao horror, muitas vezes invisível, que sentimos. Lembra da frase do meu editor? Amanda ajudou a tornar minhas reportagens importantes, também visualmente potentes. Fizemos um feat perfeito, tipo fusão do Dragon Ball. A desconfiança virou admiração profunda. Amanda é uma aliada fundamental na luta contra o racismo.
Em letras vermelhas, Bruno Souza. Bruno Souza é um comunicador brasileiro com atuação no jornalismo, no terceiro setor e no mercado criativo. É fundador e coordenador de comunicação do Instituto Decodifica, além de diretor executivo e de criação da agência Metáfora. Colaborou com o Intercept Brasil, UOL, Rede de Observatórios de Segurança, entre outros. Página 71. Fundo vermelho, letras pretas. Máquina de moer preto. 3 ex-internos contam como o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro se parece com um presídio. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 22 de setembro de 2019. Matéria escrita por Alex Silva, Ana Paula Carvalho, Bruno Souza, Ellen Marques, Gabriele Araújo, Júlio César Félix, Laerte Breno, Lua Guerreiro, Patrick Mendes, Thaís Salles e Tainara Santos. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista na categoria Arte do Prêmio Vladimir Herzog. No canto inferior direito, um QR Code. Página 72. A ilustração apresenta uma figura em um ambiente sombrio e hermético. Predominantemente em tons de preto e branco, a imagem é marcada por traços e linhas que conferem uma sensação cavernosa. No centro da composição, a figura humanoide se encontra acocorada e encolhida, com os membros retorcidos em uma posição desconfortável. Seus detalhes não estão claramente definidos, criando um sentimento de desumanização e distorção. Página 73. Fundo vermelho, letras pretas. Máquina de moer preto. 3 ex-internos contam como o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro se parece com um presídio. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 22 de setembro de 2019. Matéria escrita por Alex Silva, Ana Paula Carvalho, Bruno Souza, Ellen Marques, Gabriele Araújo, Júlio César Félix, Laerte Breno, Lua Guerreiro, Patrick Mendes, Thaís Salles e Tainara Santos. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista na categoria Arte do Prêmio Vladimir Herzog. No canto inferior direito, um QR Code. Página 74. A ilustração apresenta um rapaz, sozinho, de costas, com uma camisa branca, bermuda preta, com a palavra interno impressa nas costas. A figura está em pé em um fundo vermelho intenso, com as mãos para trás, com o corpo em estado de fragmentação, onde pequenos pedaços caem de si, como se estivesse quebrando-se em cacos. Página 75. Fundo vermelho, letras pretas. Máquina de moer preto. 3 ex-internos contam como o sistema socioeducativo do Rio de Janeiro se parece com um presídio. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 22 de setembro de 2019. Matéria escrita por Alex Silva, Ana Paula Carvalho, Bruno Souza, Ellen Marques, Gabriele Araújo, Júlio César Félix, Laerte Breno, Lua Guerreiro, Patrick Mendes, Thaís Salles e Tainara Santos. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista na categoria Arte, do Prêmio Vladimir Herzog. No canto inferior direito, um QR Code. Página 76. Na imagem com fundo preto, surge uma ilustração em preto e branco que apresenta 3 figuras masculinas, sem cabeças. Eles estão posicionados lado a lado, em uma postura. Seus rostos parecem estar em um estado de fragmentação, como se estivessem se desfazendo em pedaços, como se fossem feitos de vidro. A figura da esquerda segura seu próprio rosto, em uma tentativa de impedir essa quebra e dissolução. Página 77. Fundo vermelho, letras pretas. Tu e tu, desce agora. Suspeito profissional, bacharel pós-graduado em tomar geral. Um diário de um jovem negro morando numa favela do Rio. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 10 de fevereiro de 2019. Matéria escrita por Bruno Souza, direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 78. Uma ilustração com um filtro de tons avermelhados e traços pretos retrata 3 pessoas. O jovem ao centro, com cabelos crespos de laterais curtas, está com as mãos na parede e o corpo levemente inclinado em posição de revista, enquanto o homem da esquerda, vestido com trajes e boina policiais, segura uma bolsa em sua mão direita e um caderno na esquerda. O homem, com cabeça inclinada,
Olha para dentro da bolsa como em gesticulação de revista deste item. Já o terceiro homem, à direita, posicionado no canto da ilustração, é visível apenas por parte do rosto em perfil e pelo ombro, o que é suficiente para revelar um símbolo da PME. A arma em suas mãos se funde com o sombreamento escuro dos traços pretos da imagem. Página 79. Fundo vermelho, letras pretas. Tu e tu, desce agora. Suspeito profissional. Bacharel pós-graduado em Pomar Geral. Um diário de um jovem negro morando numa favela do Rio. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil, em 10 de fevereiro de 2019. Matéria escrita por Bruno Souza. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 80. Uma ilustração com um filtro de tons avermelhados e traços pretos possui dois quadros, um acima e outro abaixo, oferecendo duas perspectivas de uma mesma cena. O quadro superior retrata três policiais fardados, bem armados, com escopetas posicionadas em diagonal. Eles se encontram em uma paisagem que sugere uma favela, com postes de luz e cabos de energia elétrica, além de casas de tijolo visíveis ao fundo. Atrás deles, um carro forte está estacionado, com a sigla UPP exibida ao centro do veículo. Parte da inscrição POLIC e CP são visíveis na traseira deste veículo e está parcialmente coberta por um dos policiais e um poste. O quadro inferior retrata um jovem de cabelos crespos curtos, dentro do ônibus em movimento, com um celular na mão e uma pessoa sentada na cadeira ao fundo. Pela janela, é possível ver parte do carro forte escrito UPP. Página 81. Fundo vermelho, letras pretas. Sem CPF, sem título de eleitor e com toque de recolher. O estigma da vida depois da prisão. De falta de documentos e ameaças e dívidas com o Estado, como é a engrenagem que empurra ex-detentos à ilegalidade. Amanda Miranda para a Agência Pública em 14 de dezembro de 2023. Matéria escrita por Thaís Regina. Direção de arte por Amanda Miranda. Página 82. Uma ilustração em preto e branco retrata uma mulher negra de perfil, com cabelos cacheados, segurando os pés de uma pessoa branca enquanto faz suas unhas. A expressão séria de seu rosto sugere concentração. Ao fundo, a sombra da mulher se projeta sobre uma grade prisional. Página 83. Fundo preto, espinhos em preto e branco emoldurando o canto esquerdo inferior. Em letras vermelhas com estética gótica, o título: O Agro é Tiro. Seguido por um subtítulo: Meio Ambiente e Emergência Climática no Brasil. Página 84. Fundo preto, letras brancas. Há uma discussão recorrente no jornalismo sobre a relevância de exibir ou não imagens chocantes. É assim que somos informados sobre uma guerra, por exemplo. Mas raramente vemos os mortos além dos números, especialmente quando estão do lado derrotado, como tantas vezes ocorre com as terras indígenas, as comunidades tradicionais e as unidades de conservação. Essa regra não escrita parte do pressuposto de que seria de mau gosto chocar o leitor com as entranhas da realidade. Mas como esse leitor poderá dimensionar e se revoltar com o horror que o cerca, se esse horror está sempre trancado atrás da chave de uma imagem genérica? Hoje, o Brasil segue como um dos países que mais desmatam no mundo. A destruição da Amazônia, do Cerrado e de outros biomas avança a serviço de um modelo predatório que beneficia poucos e ameaça muitos, especialmente os povos que historicamente protegem esses territórios. Muitas vezes, a devastação se dá em silêncio, mascarada por discursos de progresso. É nesse ponto que as ilustrações de Amanda Miranda superam qualquer discussão. Sem a necessidade de se ater à literalidade de uma fotografia, ela alcança algo ainda mais real. Nada do verde idílico, da paisagem perfeita prestes a ser devastada, do camponês sereno. Suas imagens não escondem o horror, mas o expõem em toda a sua crueza e complexidade, ao mesmo tempo em que também demonstram a força da natureza e das mulheres e homens que vivem dela e para ela. Em letras vermelhas, Paula Bianchi, jornalista com foco em direitos humanos e meio ambiente, editora na Repórter Brasil. Já ganhou o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. É jornalista amiga da infância pelo Ande e recebeu menção honrosa no prêmio Patrícia Acioli de Direitos Humanos.
Atuou na agência pública Intercept Brasil, Folha, UOL. Página 85. Fundo vermelho em letras pretas. O agro é tiro. Encontramos clubes de tiro na Amazônia em fazendas de acusados de invadir terras indígenas, lavar dinheiro e até caçar onças. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 16 de janeiro de 2023. Matéria escrita por Leonardo Furman. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 86. Esta ilustração, predominantemente em preto e branco, com partes vermelhas, apresenta uma estrutura de quadrinho, onde os quadros se conectam por projéteis, revelando uma narrativa. A estética é inspirada no faroeste, com várias figuras armadas, dispostas de cima para baixo. Em um quadro, uma mão empunha uma pistola. Ao lado, em outro quadro, uma figura montada em um cavalo segura uma pistola. De costas, com a cabeça voltada para o observador. No centro, duas pessoas com óculos de proteção. A mulher com franja e cabelos presos e o homem com boné. Estão armados com metralhadoras, atirando contra um alvo que não está na imagem. Uma metralhadora se sobrepõe ao quadro, acompanhada de onomatopeias como bang, ratatá, bang. Na parte inferior, uma figura montada em um cavalo, usando um chapéu de cowboy, carregando uma metralhadora nas costas. Ao fundo deste quadro, uma cerca de arame farpado. À direita, uma bala sobreposta de um alvo de clube de tiro, marcado com as numerações 8, 9, X, 9, 8, 7, sendo o X o centro do alvo. Página 87. Fundo vermelho, letras pretas. Amazônia sitiada sob Bolsonaro. Clubes de tiro explodem áreas de conflito da Amazônia Legal. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 9 de novembro de 2022. Matéria escrita por Carol Castro. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 88. Esta ilustração, predominantemente em preto e branco com detalhes vermelhos, apresenta uma estrutura de quadrinho onde os quadros se conectam, revelando uma narrativa. A estética é inspirada no faroeste e destaca ao centro uma mulher armada, usando um chapéu estilo cowboy, que tem seu rosto parcialmente sombreado pelo chapéu, e empunha uma escopeta, mirando um alvo. Ao fundo, uma base vermelha texturizada sustenta um projétil e armas de revólver, que repousam sobre este fundo. A sequência de imagens disposta de cima para baixo. Na parte superior, pés que sugerem uma corrida em preto e branco pisam em um chão vermelho. Ao lado, um tecido branco rasgado exibe um alvo de clube de tiro em forma dos estados da região norte, parte do centro-oeste e pequeno pedaço do nordeste, sendo o alvo X, central, está sob a região amazônica com marcas de tiro. Desses buracos, escorre um sangue vermelho intenso. No centro, um boné do MST, em vermelho, está caído no chão, alvejado por tiros. Abaixo, a mesma mulher é retratada em preto e branco, de perfil, recarregando a escopeta. Página 89. Fundo vermelho, letras pretas. Clubes de tiro cercam indígenas e facilitam agromilícias na Amazônia. Flexibilização torna mais fácil a atuação de empresas de vigilância armada em regiões já marcadas pela violência rural. Amanda Miranda para o Intercept Brasil em 16 de novembro de 2022. Matéria escrita por Carol Castro. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 90. Esta ilustração, predominantemente em preto e branco com partes em vermelho e laranja, apresenta uma estrutura de quadrinho, onde os quadros se interconectam, revelando uma narrativa. A estética é inspirada no faroeste e destaca um homem armado, usando boné, cercado por projéteis, em uma sequência de imagens dispostas de cima para baixo. Parte superior, uma escopeta empunhada por mãos, cercada por nuvens de fumaça de pólvora, com um fundo vermelho vibrante. Centro. A onomatopeia bang bang, em preto, é acompanhada por balas que se sobrepõem a este balão. Ao lado, um alvo em formato humano, como se estivesse em um clube de tiro. Apresenta marcas de bala com sangue vermelho intenso, escorrendo. Abaixo, um homem segura uma pistola, mirando um alvo com uma expressão de regozijo e prazer, exibindo um sorriso largo, com sua arcada dentária à mostra.
Ele usa óculos vermelhos, com uma estrutura que parece líquida. Acima dele, balas em preto, branco e vermelho flutuam. Parte inferior. A onomatopeia ratatá aparece sobre um fundo texturizado que mescla vermelho, branco e laranja, evocando uma cena de carnificina, onde fogo e sangue se entrelaçam. Página 91. Fundo vermelho, letras pretas. Depressão, ansiedade e suicídios. A realidade dos que plantam tabaco no Brasil. Exposição a agrotóxicos traz sofrimento mental e esgotamento de famílias agricultoras que garantem ao país a liderança mundial no mercado de exportação de fumo. Amanda Miranda, para a Agência Pública em 17 de janeiro de 2022. Matéria escrita por André Piccolotto, Clarissa Levi e Manuela Bonaldo. Direção de arte por Amanda Miranda. A série de reportagens Mal dos Nervos, Adoecimento Mental nos Campos de Tabaco, foi produzida com apoio do programa de bolsas Rosalind Carter para jornalismo de saúde mental, concedidas pelo The Carter Center, USA, em parceria com a Fundação Gapo. Ganhou o 39º Prêmio de Direitos Humanos de Jornalismo, OAB, Rio Grande do Sul. No canto inferior esquerdo, um QR Code. Página 92. A ilustração retrata uma senhora em preto e branco, com traços em linhas pretas que evidenciam sua idade avançada, assemelhando-se a um tronco antigo. Ela está com as mãos cobrindo os olhos e usa um lenço branco na cabeça, envolta por raízes que emergem de folhas de tabaco na parte superior da imagem. O fundo exibe um vermelho intenso, criando um contraste marcante. Página 93. Fundo vermelho em letras pretas. De modelo internacional à extinção. Como morre uma política pública. Programa de diversificação do cultivo de tabaco que beneficia agricultores do setor foi alterado no governo Bolsonaro. Detalhe: o programa era referência internacional. Amanda Miranda para a Agência Pública, em 19 de janeiro de 2022. Matéria escrita por André Piccolotto, Clarissa Levi e Manuela Bonaldo. Direção de arte por Amanda Miranda. A série de reportagem Mal dos Nervos, Adoecimento Mental nos Campos de Tabaco, foi produzida com apoio do programa de bolsas Rosalind Carter para jornalismo de saúde mental, concedidos pela The Carter Center, USA, em parceria com a Fundação Gapo. Ganhou o 39º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, OAB, Rio Grande do Sul. No canto inferior direito, um QR Code. Página 94. A ilustração em preto e branco retrata uma pessoa em texturas como as de um tronco semelhante à da senhora anterior. Ela está de perfil, usando um chapéu largo com abas grandes que parece ser feito de palha, típico de pessoas que trabalham com a agricultura. A figura está ajoelhada sobre o chão de terra, com os joelhos apoiando seu corpo, enquanto a cabeça se inclina para baixo. Em seu braço esquerdo segura uma porção de folhas de tabaco, enquanto estica sua mão direita para colher mais folhas. Um emaranhado de raízes aprende em um dos punhos e pernas. Outras folhas de tabaco emolduram seu contorno, entrelaçando-se com seu corpo. O fundo é preenchido por um vermelho intenso, que contrasta com a figura em preto e branco. Página 95. Fundo vermelho, letras pretas. Intoxicação crônica ao plantar tabaco. Foi sua exclusiva culpa. Agricultor seguiu as regras de plantio impostas pela indústria do cigarro e adoeceu. Mas o trauma neurológico que o incapacitou para sempre é problema dele, diz fumageira. Amanda Miranda para a Agência Pública, em 18 de janeiro de 2022. Matéria escrita por André Piccolotto, Clarissa Levi e Manuela Bonaldo. Direção de arte por Amanda Miranda. A série de reportagem Mal dos Nervos, Adoecimento Mental nos Campos de Tabaco foi produzida com apoio do programa de bolsas Rosalind Carter para jornalismo de saúde mental, concedidas pela The Carter Center, USA, em parceria com a Fundação Gapo. Ganhou o 39º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, OAB, Rio Grande do Sul. No canto inferior direito, um QR Code. Página 96. A ilustração em preto e branco retrata um rapaz de perfil, com o rosto em derretimento. Ele está com os joelhos dobrados, sugerindo uma queda, presa ao chão por raízes que se agarram aos seus pés e pernas. Ao seu lado, plantas de tabaco com folhas murchas cercam a cena. O jovem usa um boné, camisa de manga longa, calças e sapatos fechados. Nas costas, carrega um pulverizador costal manual, também conhecido como bomba de agrotóxicos.
Da parte inferior desse recipiente, uma mangueira se estende conectando a válvula do controle que o homem segura com a mão direita. A haste de pulverização conectada a esta válvula sai da imagem. O fundo da ilustração é preenchido por um vermelho intenso. Página 97. Fundo vermelho, letras pretas. Café com pólvora. Funcionários do Império Alimentício Maratá usam tiro, fogo e violência para tomar área de camponeses no Maranhão. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil, em 31 de maio de 2021. Matéria escrita por Felipe Sabrina. Direção de arte por Rodrigo Bento. Reportagem vencedora do prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos de 2021. Feita em parceria com a Pulitzer Center. No canto inferior direito, um QR Code. Página 98. A ilustração em preto e branco retrata uma mulher de cabelos cacheados em tamanho médio, segurando um sachê semelhante aos de chá, no entanto, em formato de uma bala de metralhadora. Este sachê está envolto em um líquido vermelho que pinga formando o rastro do líquido, como se tivesse acabado de tirar de uma xícara, também vermelha, que ela segura com a mão direita. Sua expressão facial não é visível, pois parte do seu cabelo cobre os olhos. Página 99. Em fundo vermelho, letras pretas. Os desmatadores, bilionários, políticos paulistas estrangeiros, reincidentes contumazes. Aqui estão os 25 maiores destruidores da Amazônia. Amanda Miranda para o Intercept Brasil em 31 de janeiro de 2020. Matéria escrita por Aceu Luiz Castilho e Leonardo Filma. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 100. Na ilustração, 3 pessoas são retratadas em preto e branco, com os rostos sombreados. No centro, um rapaz aparece em uma diagonal frente, olhando diretamente para o observador, usando um boné. À direita, uma figura também de boné, mas com um tecido sobreposto na cabeça, é vista de perfil. Ao fundo, uma terceira figura com um chapéu segura um facão na mão. Todos estão imersos em uma paisagem de árvores e plantas, de tons alaranjados. Os tons e sombreados da imagem sugerem que as pessoas estão observando a floresta em chamas. Página 101. Fundo vermelho, letras pretas. Quando voltarei a produzir? Candidato à reeleição, prefeito na Bahia, despeja caminhões de entulho em plantação de orgânicos do MST. Amanda Miranda para o Intercept Brasil em 30 de setembro de 2024. Matéria escrita por Douglas Oliveira. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 102. Essa ilustração, predominantemente em preto e branco, com detalhes em vermelho e laranja, apresenta uma estrutura de quadrinho onde os quadros se interconectam, revelando uma narrativa. Na parte superior, 3 elementos se destacam entre as plantas. Uma bolsa de sangue da qual sai um tubo de conexão e equipo, identificada por uma etiqueta branca escrito AB+, em preto. Uma lata de Coca-Cola amassada e um pássaro com manchas pretas. Ao lado, uma mão se estende em direção a um cacho de frutos de cacau, próximo a 2 flores com pétalas brancas e centro laranja. No centro, um casal de trabalhadores, com expressões cabisbaixas, está cercado por árvores frutíferas como bananeiras e mamoeiros. No chão, há sacos de lixo pretos, uma garrafa PET vazia, latas de Coca-Cola e uma caixa plástica utilizada na agricultura para transportar vegetais e frutas. À esquerda, um homem usa um chapéu de palha, camisa branca, calças laranjas, enquanto seus pés não estão visíveis, pois o chão está tomado por lixo e sapatos. Em sua mão, ele segura uma enxada. À direita, uma mulher com cabelos presos, lisos e pretos, veste uma camisa vermelha com o símbolo do MST no centro e uma saia vermelha com quadriculados. Ela segura um rastelo. Na parte inferior, à esquerda, em meio a galho e folhas, há um pássaro e um saco vermelho amarrado com um símbolo tóxico estampado. À direita, um caminhão despeja lixo pela traseira. Página 103. Fundo vermelho, letras pretas. Refazenda. Como a reforma agrária transformou um latifúndio escravagista em agrofloresta produtiva no Pará. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 14 de outubro de 2024. Matéria escrita por João Paulo Guimarães. Direção de arte por Amanda Miranda. No canto inferior direito, um QR Code. Página 104. Esta ilustração, predominantemente em preto e branco com detalhes em vermelho e laranja, apresenta uma estrutura de quadrinho onde os quadros se conectam.
revelando uma narrativa. Na parte superior, um galho arborizado. Entre as folhas, uma foice e um fruto vermelho semelhante a um tomate. Ao lado, uma árvore longa projeta suas folhas rumo aos céus, com um tucano em cima de uma pilha de frutos de mamão. Ao centro, uma mulher de pele vermelha segura sobre a sua cabeça uma bacia cheia de frutas vermelhas, que sugerem ser tomates recém-tiradas do pé, com uma blusa de algodão cru no corpo. Ela esboça um sorriso. No topo de sua cabeça, acima da cesta, um pássaro voa. Ao redor dela, várias árvores frutíferas como tomates e abacaxis emolduram sua presença. Na parte inferior, um galho arborizado. Entre as folhas, uma foice e 2 frutos vermelhos. Ao lado, o mamoeiro projeta suas folhas quase em formato de estrela, rumo aos céus, com uma pilha de mamões em sua base. Um deles está cortado na metade, revelando as sementes pretas. Página 95. Fundo preto, espinhos em preto e branco, emoldurando o canto esquerdo inferior, apresentam um título, em letras vermelhas com estética gótica, o título Justiça S.A., seguido por um subtítulo Corrupção, Privilégios e Injustiça Judiciária. Página 106. O poder judiciário é o mais relevante de todos os poderes, pois é a ele que se pode recorrer quando todas as outras instituições falharam. Sua ineficiência coloca em risco a promoção da justiça, a garantia de direitos humanos e a democracia de um país. Apesar disso, o judiciário em si ainda é pouco investigado pela imprensa, principalmente pela atuação corrupta de alguns magistrados. A cobertura geralmente se limita a investigações de outras instituições, como o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério Público ou a Polícia. Faz-se mais, portanto, o jornalismo de investigação do que o jornalismo propriamente investigativo. Exceções como a cobertura do desvio milionário da obra do Fórum Trabalhista de São Paulo nos anos 1990 e a série Vaza Jato são raridades que confirmaram a regra. Muitas são as explicações para a falta de cobertura crítica do judiciário. Entre elas o medo, justificável certamente, de profissionais e dos veículos que sofreram assédio judicial. Mas investigar recorrentemente e profundamente essa casta, tão poderosa, notadamente elitista, formada em sua maioria por homens e pessoas brancas, é um trabalho de interesse público, do qual os jornalistas não devem se eximir. A arte de Amanda Miranda é contundente e traduz bem todos os absurdos que permeiam privilégios e corrupção desse poder. Suas ilustrações trazem uma nova camada de compreensão para as reportagens que investigam a injustiça judiciária que perdura no Brasil. Hoje, a maior punição para juízes e desembargadores ineficientes ou corruptos é a aposentadoria compulsória. Não importa o crime cometido no exercício de suas funções. O jornalismo tem papel fundamental na pressão por mudanças nesse sistema tão benevolente. Por fim, reportagens que escrutinam o judiciário importam a qualquer pessoa que já precisou recorrer à justiça ou que teve sua vida afetada por uma decisão injusta ou enviesada. Sobretudo as pessoas mais vulneráveis, que têm seus direitos humanos recorrentemente solapados, como os pretos, pobres, LGBTQIAPN+, e mulheres. Letras vermelhas, Nayara Felizardo, jornalista investigativa. Atuou no Intercept Brasil e venceu o Latam Digital Media Awards e o Prêmio Anamatra de Direitos Humanos. É cofundadora da Cajueira, plataforma que divulga os veículos de jornalismo independente do Nordeste. Página 107. Fundo vermelho, letras pretas. Justiça ilegal. Juízes ignoram a lei e mantêm mais de 3.000 mães na cadeia longe dos filhos durante a pandemia. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 9 de maio de 2022. Matéria escrita por Amanda Aldi, Bruna de Lara, Natália Braga, Juan Ortiz, Nayara Felizardo, Silvia Lisboa e Paula Bianchi. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 108. A ilustração em preto e branco retrata uma mulher segurando seu bebê no colo, posicionada atrás de uma grande grade com fios metálicos entrelaçados. Esses fios da grade cobrem os olhos da mulher e do bebê. Ao fundo, o reflexo da mulher e do bebê é revelado atrás da grade, com as mãozinhas do bebê aparecendo parcialmente. 4 letras E, R, N, A estão escritas na blusa da mulher.
Página 109. Fundo vermelho, letras pretas. Justiça ilegal. Argumentos machistas de juízes transformam até horário de supostos crimes em justificativa para descumprir a lei e negar prisão domiciliar a essas mulheres. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, entre 9 de maio e 29 de julho de 2022. Arte principal publicada na página especial da série de reportagens. Direção de arte por Rodrigo Bento. Financiada pela Fundação Gabo como parte do Fundo para Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas. No canto inferior direito, um QR Code. Página 110. Nesta ilustração em um fundo escuro, uma algema delineia a forma e silhueta de um útero. As trompas e ovários são referenciados na algema, onde os pulsos se prendem. Página 111. Fundo vermelho, letras pretas, sem título. Ilustração não publicada para o Intercept Brasil em janeiro de 2023. Página 112. A ilustração em preto e branco representa a Dama da Justiça, que ao invés da sua tradicional venda nos olhos, apresenta um rosário com um pingente de cruz que cobre seus olhos, prende a sua balança e limita seus movimentos em seu próprio corpo. Página 113. Fundo vermelho, letras pretas. Assédio judicial. Denuncie um juiz na imprensa e vá à falência, se não for preso. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 9 de maio de 2022. Matéria escrita por Nayara Felizardo. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 114. Esta ilustração apresenta uma letra A, branca, em uma fonte tipicamente utilizada em jornais e veículos de imprensa, presa por um lado da algema, enquanto o outro lado está aberto. O fundo é escuro. Página 115. Fundo vermelho, letras pretas. Assédio judicial. Denuncie um juiz na imprensa e vá à falência, se não for preso. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 9 de maio de 2022. Matéria escrita por Nayara Felizardo. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Punição: a aposentadoria cumpre um juiz por R$ 750. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 29 de setembro de 2019. Matéria escrita por Nayara Felizardo. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista do prêmio Cláudio Weber Abramo em 2022. No canto inferior direito, um QR Code. Página 116. A ilustração em preto e branco apresenta uma mulher, com cabelos lisos e longos, acocorada e encolhida, escondendo sua face entre seu antebraço. Está sobre uma base de madeira chamado de batilho. Nos seus pés, um caderno de anotações, folhas e um microfone. A imagem sugere se tratar de uma jornalista, com seu material de trabalho. Ao lado dela, em um tamanho desproporcionalmente grande ao seu corpo, uma mão segura um malhete, também conhecido como martelo de juiz, indo ao esmagamento do seu pequeno corpo. Página 117. Fundo vermelho, letras pretas. Punição: aposentadoria. Compre um juiz por R$ 750. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões. Amanda Miranda para o Intercept Brasil em 29 de setembro de 2019. Matéria escrita por Nayara Felizardo. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista do prêmio Cláudio Weber Abramo em 2020. No canto inferior direito, um QR Code. Página 118. Nessa ilustração em preto e branco com um fundo vermelho intenso, a tradicional imagem da Dama da Justiça é reinterpretada. Em vez da habitual venda de tecido sobre os olhos, a figura tem sua visão obstruída por cédulas de R$ 100 estampadas pelo tradicional peixe-garoupa. Na mão direita, ela segura uma espada, cuja ponta está fincada em uma nota de R$ 100. Já na mão esquerda, sustenta a tradicional balança da justiça. Ao redor da figura, notas de R$ 100 voam livremente. Página 119. Fundo vermelho, letras pretas. Punição: aposentadoria. Compre um juiz por R$ 750. CNJ já condenou 11 magistrados por venda de decisões. Amanda Miranda para o Intercept Brasil, em 29 de setembro de 2019. Matéria escrita por Nayara Felizardo. Direção de arte por João Brise e Rodrigo Bento. Finalista do prêmio Cláudio Weber Abramo, em 2020. No canto inferior direito, um QR Code. Página 120.
Uma ilustração de 3 togas presos por cabides de cores pretas flutuam em um fundo vermelho intenso. Página 121. Fundo vermelho, letras pretas. Silêncio na igreja. Bispo católico é denunciado por estupro de vulnerável depois de morar com adolescentes no Rio Grande do Sul. Amanda Miranda, para o Intercept Brasil em 20 de dezembro de 2021. Matéria escrita por Matheus Chaparini. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 122. Nesta ilustração, em preto e branco, uma criança está vestida com uma bata de coroinha branca. Ela segura em suas mãos, cobrindo seu rosto, a estátua de um anjo com asas e sem feições no rosto. O anjo é composto por ranhuras, o que dá um aspecto de desgastado, até mesmo quebrado. O fundo é vermelho intenso. Esta composição de cores e a falta de feições dos personagens trazem uma atmosfera carregada e sombria para a imagem. Página 123. Fundo vermelho, letras pretas. Silêncio na igreja. Bispo católico é denunciado por estupro de vulnerável depois de morar com adolescentes no Rio Grande do Sul. Amanda Miranda para o Intercept Brasil em 20 de dezembro de 2021. Matéria escrita por Matheus Caparini. Direção de arte por Rodrigo Bento. No canto inferior direito, um QR Code. Página 124. Nesta ilustração em preto e branco, 2 mãos espalmadas estão presas por um rosário, que se assemelha a uma teia de aranha, imitando a sua complexa trama de fios. No centro da composição destaca-se uma cruz. O fundo é escuro. Página 125. Fundo preto. À esquerda, crucifixos em preto e branco feitos de caibros desgastados e quebrados. Em letras brancas, o título em fonte gótica diz: Sobre digerir imagens. O papel da ilustração no jornalismo, seguido do seguinte texto. O diretor de arte, Rodrigo Bento, conversa com Amanda Miranda. Rodrigo Bento. Desde que te conheci, você já fazia histórias em quadrinhos. Eu queria começar a entrevista te perguntando: o que você carrega das HQs para as ilustrações editoriais? Amanda Miranda. São mundos muito diferentes. Para mim, o que há de similar é o interesse em contar histórias e invocar algum sentimento. A diferença é que na arte sequencial, nós temos mais espaço, o que nos quadrinhos se traduz em tempo. Passa-se mais tempo com as imagens e elas carregam a narrativa, ditam o ritmo da leitura. O meu objetivo sempre é fazer as imagens ficarem com o leitor, porque muitas vezes minhas ideias de roteiros surgem de imagens que ficaram comigo por anos. Na ilustração para o jornalismo, o processo é diferente. Eu preciso atomizar o contar histórias, ser sucinta. Preciso trabalhar com ícones, símbolos que condensam a comunicação e, óbvio, criar uma imagem que se destaque, que chame a atenção. É um processo muito complexo. É necessário comunicar. Página 126. O texto anterior continua, em fundo preto, com letras brancas. É necessário chamar a atenção, mas sem ser explorativo com a dor das histórias reais sendo narradas. Rodrigo Bento. E é um baita desafio porque o que mais chama atenção é justamente o exploratório, e chama atenção reverte em cliques, em atenção simultânea, aumento de alcance, viralização. É difícil explicar a escolha de evitar esse método do choque, porque em geral as pessoas acham que mostrando uma imagem pesada, elas vão mudar a opinião de um público apático. Amanda Miranda. Sim, mas nós já somos sufocados por imagens grotescas o tempo todo. O choque pelo choque, numa ilustração dificilmente vai atravessar as barreiras cínicas de alguém que não se importa com a temática abordada. Mas com certeza vai reabrir feridas de quem vive aquela realidade. A ensaísta Susan Sontag, 1933 a 2004, apontou a prática da ilustração como uma maneira mais digna de retratar os horrores da sociedade, em comparação com a fotografia. No livro Diante da Dor do Outro, 2003, ela analisa o peso social da propagação simultânea de imagens de guerras e outros eventos traumáticos através de programas jornalísticos e aponta como contraponto o trabalho artístico de observação atenta do pintor espanhol Goya, 1746-1828. Rodrigo Bento. Nós somos transformados pelas imagens. Ligamos a TV e somos inundados por cenas brutais de violência. Só desgraça, carnificina, gente morta, operação na favela, bandido bom é bandido morto. Tudo isso em horário de almoço, horas a fio. Eu costumo dizer que o meu trabalho na direção de arte, na maior parte do tempo,
é poupar o leitor de ver algo tão pesado quanto um estupro, um abuso, uma cena explícita de execução. A preferência por trabalhar com um ilustrador costuma partir de um limite prático. Não temos fotos do tema. Ou por esse fator da sensibilidade. E é difícil porque o jornalismo nunca foi tão visual quanto é hoje. As pessoas consomem notícias através de vídeos curtos no TikTok, de prints só de manchetes, que são feitas para serem aceitas pelo Google AdSense. É um outro nível de ressignificação do texto através das imagens. É algo inédito. Nós temos profissionais especialistas em todos os processos jornalísticos, mas na maioria das redações não existe um profissional especialista em imagens, que pensa as imagens dessa forma artística, que leva em consideração o efeito no subconsciente. Nós temos manuais de boas práticas de jornalismo textual. Estudamos a manipulação e o impacto da mensagem através do texto. Mas não existe nada similar quando o assunto é a imagem. Amanda Miranda. E a imagem, em geral, é tratada como um enfeite, um capricho, algo secundário, sendo que é o primeiro contato do leitor com o tema. Antes de conseguir ler a chamada, o leitor é confrontado com a imagem do header, a imagem de abertura da matéria. É essencial entender o que. Página 127. O texto anterior continua, em fundo preto, letras brancas. Faz uma imagem mais forte, mais difícil de digerir sentimentalmente. A maioria das pessoas não tem um letramento básico em relação à comunicação visual, mesmo ela sendo central para a nossa sociedade há mais de um século. Eu acredito que o desenho dá possibilidades ricas de abstração para que o contato com o tema não seja tão cáustico. O meu processo, quando recebo uma pauta, passa pela pesquisa e compreensão de um tema consciente e subconscientemente. Essa busca modifica o meu movimento ao desenhar. É algo que passa não só pela minha lógica, mas também pelo meu emocional e corporal. Sempre deve haver cuidado e sensibilidade na parte de quem cria imagens. Nós acessamos partes da psique e colaboramos com um entendimento visual em assuntos muito difíceis. É um trabalho que requer humanidade, ética e sensibilidade, diferentemente do meu trabalho de horror ficcional em quadrinhos, que é infinitamente mais livre, onde eu acredito que tudo vale, onde a expressão pessoal é o cerne. Ninguém é obrigado a ler a minha ficção, mas qualquer pessoa buscando se informar pode acabar vendo um desenho meu, ao abrir um site de notícias. São histórias reais, vítimas reais. É um tipo de contato e responsabilidade completamente diferente. Em letras vermelhas, Rodrigo Bento é designer e ilustrador formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com experiência em design gráfico, ilustração e jornalismo, trabalhou no veículo de notícias Intercept Brasil e colaborou com a Repórter Brasil, O Joio e o Trigo, Sensacionalista, entre outros. Página 128. Fundo vermelho, letras pretas. Amanda Miranda, 1995. É artista visual, autora de histórias em quadrinhos e diretora de arte. Sua atuação multimídia abrange as áreas de publicidade, jornalismo, audiovisual, moda e editorial. Colaborou com artes para os veículos jornalísticos UOL, O Globo, The Intercept Brasil, Agência Pública, The Pulitzer Center e Fundação Gabo. Trabalhou com marcas como CCBB, Adobe, Netflix, Mubi, Sesc, Companhia das Letras, Antofágica e Record, entre outras. Se autopublica desde 2014. É autora das obras Sonhe Comigo, 2024, Juízo, 2023, A Urna, 2022, Sangue Seco Tem Cheiro de Ferro, 2019, e fez parte de coletâneas como Braba, Fantagraphics Mino, 2024, e Tabu, Mino, 2019. Listada na Forbes 30 Under 30, 2021. Amanda também foi selecionada pela 14ª Bienal Brasileira de Design, conquistou o Prêmio Amaerge de Direitos Humanos 2023, foi finalista do Prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos na categoria Arte, 2020, e do Prêmio HQ Mix 2024-2020. Página 129. Fundo preto, no canto superior direito, um QR Code. Abaixo, em letras brancas, está escrito: acesse a audiodescrição e demais extensões do projeto no link. No canto inferior direito, este livro foi composto pelas tipologias texturina e góticos em papel pólen, 90 gramas metro quadrado, em maio de 2025. Impresso na gráfica Rona, em Belo Horizonte. Página 131. Fundo preto. Ao redor do texto branco,
Várias pequenas figuras humanoides com asas e chifres de demônio, sugerindo ser anjos caídos. Eles estão em várias posições, como se estivessem dançando. O texto. Notícias, por mais dolorosas e violentas que sejam, precisam ser dadas. E para além do impacto da palavra, Amanda Miranda complementa a narrativa jornalística com imagens que sangram, tal como carne exposta. Ing Lee, ilustradora e quadrinista, vencedora do Prêmio Jovens Talentos da Indústria Editorial de 2024. Entre aspas, Amanda Miranda não faz ilustrações sobre reportagens. Ela faz ilustrações que são reportagens. O impacto do seu traço se une à sensibilidade de seu olhar sobre temáticas centrais, como o direito ao corpo e à terra, o racismo e a atuação perversa da extrema-direita sobre a vida das mulheres. Olhar sua produção é também realizar um passeio, frequentemente doloroso, sobre nossa história recente ou, pensando melhor, sobre a permanência daquilo que nos funda como nação. Fecha aspas. Fabiana Moraes, jornalista e professora, autora dos livros Ter Medo de Quê, 2024, e A Pauta é uma Arma de Combate, 2022. Abre aspas. O trabalho da Amanda é o mais importante e relevante dentro da ilustração editorial brasileira dessa década, não apenas pela sua autenticidade e virtuosismo, mas principalmente porque traduz em imagem a urgência do tempo. Suas imagens têm um peso, a virtude e a indignação que o momento exige. Fecha aspas. João Montanaro, artista gráfico, ilustrador e cartunista da Folha de São Paulo. Projeto realizado com recursos da Política Nacional, Aldir Blanc, por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Prefeitura Municipal de Santa Bárbara do Oeste.